Olá, aqui é o Eric, hoje é dia 11 de janeiro de 2024 e vamos aqui falar de orações subordinadas. No nosso último vídeo tínhamos falado das orações coordenadas, né? Se você não conhece esse assunto, dá uma assistida rápida lá no nosso vídeo e você vai ficar por dentro deste tópico, tá? Aqui iremos falar das orações subordinadas e elas desenvolvidas, não reduzidas, tá, pessoal? Que é o que mais nos interessa, tá? E é um tema, assim, que gera um pavor, né? Por parte de muita gente, né? O pessoal vê isso aí, nossa, aquele negócio de oração subordinada, não acaba nunca. Mas não é difícil. E eu fiz todo um rap no vídeo passado, falando da necessidade de nós entendermos esses temas, no sentido de compreendermos o que eles podem oferecer para nós de ganho em termos de conhecimento real, né, de habilidades que efetivamente irão nos ajudar na leitura de um texto ou não. E aqui a gente novamente vai lidar com essas situações. Temos casos, por exemplo, de alunos que decoram, às vezes, classificações, né, se baseando apenas numa palavrinha ou outra que supostamente vai indicar qual é a classificação correta daquela frase, e eles até conseguem gabaritar uma questão nesse sentido, mas não compreendem o aspecto fundamental daquela frase. Eles não conseguem identificar o impacto na efetiva transmissão de significado ali na palavra por meio daqueles termos. Na palavra não, perdão, os alunos não conseguem identificar a efetiva comunicação existente por meio daquela frase que acontece por intermédio dos termos que a formam, né? Então vamos lá. As orações subordinadas, pessoal, diferentemente das coordenadas, são orações em que eu vou ter uma parte dependendo da outra, né? Ou seja, você vai ter uma oração que subordina ou depende da outra. Lá nas coordenadas, elas conseguiam existir sem necessariamente carecer de um complemento. Aqui não. Aqui uma parte da oração depende da outra, tá? Então, vamos lá. Uma oração depende da outra. Acho que seria mais adequado dizer isso. Então, vou corrigir. Aqui nós temos uma oração que depende da outra, tá? Então, dependendo da função que essas orações desempenham, os tipos de oração subordinadas são substantivas, adjetivas ou adverbiais. Vamos entender isso. Tá? Vamos começar pelas orações subordinadas, ou o nominho aqui de novo, né? Orações subordinadas, que se subordinam, que dependem de outras e que são do tipo substantivas, né? Então, elas exercem as funções dos substantivos, como o próprio nome diz, né? E os substantivos, eles podem ter a função de sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto e aposto. Então, se você pulou as aulas em que eu falei desses tópicos aqui, volta para lá, senão você não vai entender nada. Assista lá às aulas de sintaxe, em que eu falei bastante sobre cada item desse aqui, tá bom? E as orações subordinadas substantivas serão classificadas em subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. Repare que cada classificação se refere e tem um vínculo aqui com cada função dos substantivos, com cada função do substantivo, melhor dizendo, né? Então, a oração subordinada substantiva pode ser, olha só, no caso da subjetiva, né? Ela tem função de sujeito. Lembra lá que, nesse caso aqui, olha, é fundamental que os jovens leiam, né? Você vai identificar
que o seu... aqui uma diquinha, eu já vou direto ao ponto, uma diquinha. Para você já identificar uma oração subordinada, pessoal, você... E substantiva, no caso, né? Não só subordinada, perdão, mas uma oração subordinada substantiva, para você identificar, sem medo de ser feliz, uma oração subordinada substantiva, você agrega aqui a palavra isso, ou essa, ou esse, né? Dependendo da sua frase. E repare que as orações subordinadas substantivas sempre vão ter essas conjunções integrantes, que, se, onde e assim por diante. Tá? Vai ser a marca característica. Então, olha aqui, é fundamental que os jovens leiam. Né? O que é fundamental que os jovens leiam? Você faz essa perguntinha, você já repara que aqui você tem, né, o sujeito. Né? E você tem o que caracteriza a oração subordinada substantiva. E se você colocasse aqui isso, é fundamental isso, também dá sentido. Então, esse isso, só para frisar aqui, ele te ajuda a identificar que essa oração subordinada... Por que é subordinada, Eric? Porque não tem como você falar é fundamental. É fundamental o quê? Né? Repare que essa oração não faz sentido sozinha. Então, ela depende de uma outra oração. Né? Por isso, ela é uma oração subordinada. Agora, ela é substantiva porque você pode identificar essa característica da oração subordinada, né, de ser substantiva, por meio desse recurso aqui. Isso, é fundamental isso, ponto. E aí, isso o quê? Aí você vai analisar. Bem, aqui é fundamental o quê? Que os jovens leiam. Pronto, você identificou a função de sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, né, do sujeito. Predicativa, pessoal, lembra que o predicado ou predicativo, né, ele tem a ver ali com os verbinhos de ligação. No caso dessa frase, é o verbo ser. Está aqui. Né? Então, essa função predicativa ela é uma função quê? De predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É o adjetivo, né, pessoal, em termos sintáticos. Né? É aquilo que dá qualidade ao sujeito. Nosso desejo é... Repara que entrou o verbo de ligação, você está no ambiente aí de predicativo. Que os jovens sejam bons leitores. Ok? Então, é fácil identificar essa função predicativa já pelo verbo aqui de ligação. Ser, estar e assim por diante. Né? São vários lá, volta na aula lá que eu falei de vários deles. Tá? Completiva nominal. Ela tem função, como o próprio nome diz, de complemento nominal. E sempre é iniciada por uma preposição. Pessoal, muito importante isso aqui. Muita gente confunde, né, esse negócio, a diferença do complemento nominal com os objetos diretos e indiretos, dos quais a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, pessoal, repare que o objeto direto ou indireto está para o verbo. Né? Já o complemento nominal, ele complementa o quê? O nome. Né? O substantivo. Olha essa frase. Temos fé... Bem, temos fé de quê? Você tem fé de que alguma coisa acontecer e assim por diante. Então, a completiva nominal sempre começa com uma preposição, aqui no caso de. Tá? E por ser um nome, aqui é um substantivo, você já tem aqui a característica da completiva nominal. Objetiva direta. Aqui nós temos o exercício da função de objeto direto. Né? É o verbo transitivo direto. Né? Aqui no caso, desejo. Quem deseja, deseja algo. Né? Então, desejo que. Né? Aqui é a conjunção integrante que já denuncia, né, também. Você vê que ela está aparecendo sempre, né? Às vezes vem acompanhado aqui também de uma preposição, e aí você identifica, nesse caso, que é completiva nominal, mas sempre está presente. E não é sempre que, pode ser se, né?
tem outras conjunções integrantes também. Desejo o quê? Desejo que os jovens gostem de ler. Pronto. Né? Esse é o objeto direto. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Já a objetiva indireta, pessoal, ela tem aí, né, a preposição acompanhando isso aí. Por quê? Gostaria de que os jovens gostassem mais de ler. Cuidado com esse gostaria. E tem outros verbos, né? Que são aí transitivos indiretos. Todos transitivos indiretos vão exigir uma preposição. Exigiu preposição, né? Aqui na frente do verbo, você vai ter um objeto indireto, consequentemente, você vai ter uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. E a positiva é a mais fácil, na minha opinião, né? Porque o aposto é bem tranquilo da gente identificar. Né? Todos pensam a mesma coisa, 2 pontos. Pode ser entre vírgulas também, né? 2 pontos. Que eu adoro livros. Né? Tranquilo, né, pessoal? Temos as orações subordinadas adjetivas, ou seja, elas vão exercer função de adjetivo. E é facinho. Você vai ver que é bem fácil a gente identificá-las, porque elas só se classificam em explicativa e restritiva. Vamos entender a explicativa. Primeiro, ela é separada por vírgulas e explica melhor ou esclarece o termo ao qual se refere. Vamos entender isso. Olha, o hábito de ler, vírgula, que é tão importante, isso aqui está, basicamente, ele está o quê? Ampliando o significado aqui, né, do hábito de ler. Ou está caracterizando, explicando, que é tão importante, precisa ser estimulado. Vem virgulado, acabou. É explicativa. Já a restritiva, e aqui eu vou puxar um gancho para explicar aquilo que eu falei do problema dos gabaritadores modernos, né? Aqui a restritiva ela não é separada por vírgulas e restringe ou delimita o significado ou a abrangência, né, do que vai ser mencionado na frase. Olha só, os jovens que não leem não são estimulados. Então, repare aqui que eu estou falando dos jovens que não leem. Apenas os jovens que não leem não são estimulados. Não são todos os jovens. Agora, se eu colocar aqui vírgula, os jovens, vírgula, que não leem, vírgula, não são estimulados, eu estou falando que todos os jovens não leem. É isso que muitas vezes os gabaritadores não compreendem. Eles ficam tão aqui focados nesse negócio. Ah, tem vírgula? Ah, pronto, é explicativa. Não tem vírgula, é restritiva. E eles perdem de vista, ao só decorar isso aí, a compreensão do significado, né? De ser restritiva ou explicativa, que é o mais importante. Ok? E, finalmente, vamos agora falar das orações subordinadas adverbiais. Né? Elas exercem, como o próprio nome diz, função de advérbio. E são classificadas em todos esses nomes aqui, causais, comparativas, porque os advérbios têm todas essas classificações, né, pessoal? Causais, né, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas. É um crime as escolas quererem que os alunos que não têm intenção de seguir numa carreira envolvendo o estudo da língua portuguesa, é um crime pedir que esses alunos que eu estou mencionando tenham que decorar esses nomes todos, essas coisas. Né? Isso deveria ser trabalhado de alguma outra maneira, mas infelizmente nós temos ainda um ensino muito tecnicista, que pensa muito na nota final, na aprovação, na reprovação e assim por diante. Quem sabe um dia a gente vai vencer isso, né, pessoal? Espero que sim. Mas vamos lá, no caso da causal, né? Transmite ideia de causa aqui, ó. Por quê, pois, porquanto e assim por diante. Tá? Eu leio, vírgula, porque gosto. Cuidado, hein, pessoal? Muita gente não põe vírgula aqui. Colocou por quê, pois, tem vírgula antes, tá? Comparativa. Leio como um escritor lê. Você está comparando, né? Assim como e tudo mais. Pode ser também tão quanto e assim por diante. Concessiva. Eu gosto de ler, embora, ou seja, há uma quebra de expectativa, né? Embora ninguém em casa goste, ainda que, e assim por diante. Condicional, é uma condição, né?
Se tiver livros novos, repare aqui, ó, não faz sentido só isso aqui. Se tiver livros novos, ponto. E aí? Isso não tem sentido. Por isso que é uma oração subordinada, né? Adverbial condicional. Se tiver livros novos, vou ler nas férias. Né? Conformativa, transmite ideia de conformidade. Conforme estiver o tempo, vou à biblioteca. Segundo fulano de tal, de acordo com tal, em conformidade com tal e assim por diante. Consecutiva, né? É a ideia de consequência. Gostei tanto da história que li o livro em 3 dias. Olha só como esse que é terrível, né? Repare que ele assume aqui, por isso que você não pode só se prender aos termos que mais caracterizam cada classificação dessas orações subordinadas. Você tem que, muitas vezes, compreender o significado, a abrangência de significação dessas palavras. Gostei tanto da história que li o livro em 3 dias. Final. Transmite ideia de finalidade, óbvio, né? Fui à biblioteca a fim de que, para que, em ordem de que, de modo que, e assim por diante. Tá? Temporal, transmite ideia de tempo. Quando os jovens forem estimulados, lerão mais. Proporcional, relação de proporção. A proporção que lia, ou quanto mais lia, mais interessado ficava pela história. Vamos fazer uns exercícios, pessoal. Isso aqui, não se preocupem, porque eu pretendo, se Deus permitir, fazer muitos exercícios. Porque isso aqui tem que fazer muito exercício para pegar a mão da coisa mesmo. Tá? Então vamos lá, questão 1 diz o seguinte: indique a alternativa em que o trecho destacado corresponde a uma oração subordinada adjetiva. Olha lá, hein? Até colocar de verde aqui. Os alunos ficarão motivados desde que as aulas sejam interativas. Você lembra lá as duas opções de orações subordinadas adjetivas? Ou era explicativa, que vinha virgulado, né? Ou era restritiva, lembra? Aqui não há restrição. Aqui é condição, né, pessoal? Desde que. Então, não. Aqui nós estamos falando de uma oração subordinada adverbial. Tá? Os alunos querem uma coisa, 2 pontos. Ó, isso aqui é a deixa clássica para uma oração subordinada substantiva apositiva. Né? Os professores que interagem motivam os alunos. Sim, é essa aqui. Ó, os professores que interagem. Então, somente os professores que interagem motivam os alunos. É o que está dizendo aqui. Questão 2. Indique qual das alternativas contém uma oração subordinada adverbial temporal, hein? De tempo. Mal chegamos ao cinema, o filme começou. É essa, pessoal. Aí você fala, pô, mas mal não tem nada a ver com tempo. Mas aqui está caracterizando o que, se você pudesse substituir, como você poderia substituir? Acabamos de chegar. Chegamos recentemente ao cinema, chegamos nesse momento. Percebe que esse mal, por isso que eu falei, tem que tomar cuidado para não ficar preso em alguns termos clássicos. Por quê? Porque, dependendo do contexto, um termo pode te surpreender ao assumir um determinado significado específico. Né? Aqui é esse, tá, pessoal? Então, a nossa alternativa é a alternativa A. Alternativa A. A alternativa A é a alternativa certa, tá? Questão 3. Tenho certeza de que agora vamos aprender. Reparou aqui, ó? De que? Tenho certeza... Isso aqui é verbo? Não é verbo, né? Porque você pode bater o olho aqui. De que? É objetiva indireta. Não, pessoal. A oração subordinada substantiva objetiva indireta é quando você tem um objeto indireto que está vinculado a um verbo transitivo indireto. Aqui é certeza. Então, nesse caso, pessoal, quando eu tenho aqui a preposiçãozinha, né? Quando eu tenho a preposiçãozinha e aqui um nome, eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Aí, nem preciso olhar as outras. Tá bom? Questão 4. Indique a alternativa que contém uma oração subordinada substantiva. Olha aqui, ó. A. Nós, vírgula, que somos superinteligentes,
clássica, né, pessoal? Oração subordinada adjetiva explicativa, né? A verdade é que, reparou aqui no é que, aqui o que, né? E você tem aqui um verbo ser de ligação. Então, essa daqui é uma oração subordinada substantiva predicativa nominal, tá? Alternativa B. Bem, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixe o seu comentário aí. Encerramos aqui a parte de aulas teóricas e daqui para frente é só exercício, só alegria, né? Que é muito legal praticar a teoria por meio de exercícios, né? Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula. Até lá.